Bom, lá no capítulo 17 do livro de Atos, a gente encontra um conceito histórico que é sinceramente fascinante e transformador. Existe um modelo super poderoso para a fé cristã que simplesmente não tem medo de uma investigação honesta. Muito pelo contrário, é o tipo de fé que convida o raciocínio, o estudo e aquela busca incansável pela verdade direto na fonte primária. O nosso objetivo com essa análise de hoje é entender como uma postura que foi adotada lá atrás, há séculos, pode revolucionar a nossa maturidade espiritual hoje e libertar a nossa mente de sistemas excessivamente rígidos. Afinal de contas, o que significa na prática ter o famoso espírito de Bereia? Ok, então vamos mergulhar e direto nisso. O texto base descreve a galera que morava na cidade de Bereia como uma palavra bem específica, nobres. Mas olha, essa nobreza não tinha nada a ver com linhagem ou sangue azul, tá? Era puramente uma atitude em relação ao ensino. Basicamente, existem 3 ações que formam a fundação dessa fé nobre: respeitar quem ensina, examinar rigorosamente as escrituras e, por fim, confiar na verdade que foi comprovada. É uma fé que ouve, claro, mas de jeito nenhum entrega a consciência sem antes conferir a fonte original. Para a nossa análise hoje, o roteiro é bem direto. Vamos passar por 1. A nobreza de Bereia. 2. O perigo da fé passiva. 3. Tradição não é escritura. 4. Os 3 pilares de Bereia. E 5. Humildade com responsabilidade. Vamos lá! Ponto número 1. A nobreza de Bereia. Imagina a cena. O apóstolo Paulo, uma das figuras mais gigantes do cristianismo na época, chega nessa cidade pregando que Jesus era o Messias. E ele não jogou uma ideia solta no ar, sabe? Ele argumentou pesado a partir dos textos sagrados. E o que é fascinante aqui é que a igreja primitiva não rejeitou Paulo de cara, mas também não saiu aceitando tudo de olhos fechados. Tinha uma recusa muito firme neles de entregar a própria consciência sem antes sentar e examinar os textos pessoalmente. E aqui tem uma sacada muito boa do comentarista Matthew Henry. Ele diz o seguinte: olha só, os bereanos não receberam a palavra por uma fé implícita. Eles voltaram às escrituras para avaliar os argumentos. É muito importante a gente deixar isso claro. Examinar honestamente o ensinamento não é, de forma alguma, um sinal de rebeldia. Na verdade, é a marca registrada de uma altíssima nobreza espiritual. E isso nos leva direto ao ponto 2, o perigo da fé passiva. O problema, que aliás é muito real hoje em dia, começa quando um professor, um líder ou até um sistema religioso inteiro vira uma figura inquestionável. Sabe o que acontece? Quando o ensino não é testado e provado, a fé começa a se corromper e abre as portas para o controle total da consciência das pessoas. Aí fica aquela grande pergunta na nossa cabeça, né? A mesma Bíblia, muitas leituras. Como isso é sequer possível? O texto é exatamente o mesmo nas mais diversas comunidades, mas a gente vê interpretações drasticamente diferentes surgindo o tempo todo. A resposta é que quase sempre a leitura nunca é feita só sobre o texto. A gente carrega todo o peso de heranças de denominações, sistemas prontos e aquele medo paralisante de contrariar a própria comunidade. No fim das contas, a Bíblia acaba virando só um carimbo para confirmar o que um grupo já decidiu antes que é a verdade. A grande questão é que esse cenário acaba criando o que a gente pode chamar de castas religiosas. É tipo um clube VIP, só que a taxa de entrada é a sua independência intelectual. A interpretação do texto fica totalmente trancada e restrita a um grupo fechado, e qualquer questionamento honesto é logo tratado como rebelião. Com o tempo, a instituição começa a priorizar a própria sobrevivência ao invés da verdade, e os seguidores ficam ali, mantidos em uma dependência intelectual total. Gente, quando a leitura e o exame morrem, a nossa fé é perigosamente terceirizada. O que nos traz ao ponto 3. Tradição não é escritura. Sabe, rola um equívoco muito comum de achar que o tempo, só por passar, transforma qualquer interpretação em verdade absoluta. E não é bem assim. As ideias atravessam gerações, viram hinos, frases de efeito e criam identidades super fortes. Mas o fato de uma ideia ser antiga não a torna inquestionável. O tempo só faz com que ela fique familiar pra gente. E isso ilustra de forma brilhante o equilíbrio que a gente precisa ter aqui. Pensa só, a tradição tem um valor inestimável, ela serve como testemunha e memória, carregando o peso das reflexões de gerações inteiras que vieram antes de nós. Só que o papel de juiz final e de autoridade suprema pertence única e exclusivamente à Escritura. Quando a tradição ajuda a entender o texto, maravilha, é uma bênção, mas se ela tenta substituir a palavra, aí ela vira um obstáculo. O tempo traz peso histórico, claro, mas só a Escritura tem a palavra final. Agora, prestem muita atenção porque chegamos ao ponto 4, os 3 pilares de Bereia. Esse é, sem dúvida, o coração da nossa análise hoje.
porque é justamente dessa atitude daquela igreja primitiva que a gente destaca os 3 pilares que formam a base exata para construir uma fé cristã que seja madura e autêntica de verdade, não importa a época. Olha só para esses 3 passos, porque a ordem deles é inegociável. Primeiro, ter uma boa disposição para ouvir, ou seja, a gente respeita e ouve o mestre com atenção, sem aquela hostilidade inicial, sabe? Segundo, ter seriedade para examinar. Tudo que entra por um ouvido passa por um filtro rigoroso nas Escrituras. E terceiro, ter coragem para crer. A fé não é deixada de lado, mas ela só entra em ação de verdade depois que a gente verifica a fonte. É literalmente o ciclo perfeito para a maturidade espiritual. Tem muita gente que morre de medo de questionar, achando que investigar a fundo os textos vai acabar destruindo a fé. Mas olha o que o John Wesley disse. Ele notou que examinar as Escrituras diariamente não enfraqueceu a fé dos bereanos. Pelo contrário, conduziu muitos a crer. Fazer uma investigação rigorosa não é uma ameaça. Esse ato de examinar todos os dias é justamente a engrenagem que fortalece e solidifica o que a gente crê. A verdade, quando confirmada de forma independente, cria raízes muito mais profundas. E, para fechar, ponto 5. Humildade com responsabilidade. Aqui a gente precisa desfazer um mal-entendido bem comum. Ter o espírito de Bereias não significa de forma alguma se tornar uma pessoa arrogante, nutrir um individualismo tóxico ou ficar desconfiando o tempo todo de toda a liderança cristã que aparece. Pensa no contraste absurdo entre essas 2 mentalidades. De um lado, você tem o modelo do mestre iluminado. É aquele esquema onde a interpretação fica trancada pela instituição e todo mundo lê a Bíblia com medo constante de errar ou desagradar o líder. Do outro lado, a gente tem a mente do estudante bereano. Esse estudante sabe que existem líderes e mestres sérios, respeita o ensino deles, mas pega tudo, sem exceção, e submete ao que diz a Escritura. Colocar a palavra de Deus acima de qualquer ser humano não é soberba, tá? É o nível máximo de responsabilidade. Atingir essa maturidade espiritual genuína exige muito compromisso. Como o pessoal da The Gospel Coalition destacou super bem, a constância dos bereanos era tanta que eles examinavam as Escrituras todos os dias. Eles fizeram da palavra um estilo de vida, e não só uma enciclopédia que se consulta de vez em quando. Voltar ao texto original não pode ser um evento esporádico. Tem que ser um estilo de vida, feito com muita humildade diária e a coragem para testar as tradições à luz do que realmente está escrito lá. E para amarrar tudo isso, eu queria deixar essa reflexão final para a gente. O Evangelho não precisa de ignorância para sobreviver, e a verdade cristã não tem medo de um exame honesto. Olha, qualquer sistema ou líder que sinta necessidade de aprisionar mentes está no fundo demonstrando uma insegurança enorme. A verdadeira fé floresce justamente quando a gente joga luz sobre ela, através do escrutínio. Então fica aqui a grande provocação. O quanto da nossa fé hoje é baseado em um exame pessoal rigoroso e o quanto é apenas a gente repetindo passivamente aquilo que nos disseram ser a verdade. Fica o convite para a gente pensar sobre isso.